minha infância foi toda em Braslândia, né? Como a minha vida, eu cresci ali, eu moro lá, como eu resido lá, conheço toda aquela cidade, né? Costumo falar para alguns colegas ali que eu conheço não como a palma da minha mão, mas como meus pés, porque ali eu andei tudo, né? Andei todas aquelas ruas brincando com os meus colegas quando criança. Tem um apelido de criança, mas é de criança mesmo, desde quando eu me entendo por gente. Desde quando eu me recordo de alguém me chamando, falando comigo, meu apelido é Chuchu. É engraçado. E esse apelido foi caindo um pouco em desuso, sabe? Porque é pela formalidade que a gente carrega, né, na nossa profissão. Então, desde o início ali da faculdade, acho que já foi caindo em desuso, já foi começando a ser chamado pelo meu nome mesmo, François, né? Que é o nome que eu uso também na advocacia, François Dutra, que é meu nome. E aí foi caindo em desuso, mas alguns entes queridos, alguns amigos já de um pouco de tempo maior, eles ainda me chamam ainda pelo apelido, né? E eu não acho ruim, não, eu passo a gostar. Extrovertido, mas foi um apelido que minha avó materna me colocou, tá? Uma pessoa muito querida de Braslândia, que é uma pioneira, né? Foi uma pioneira de Braslândia, tá? A minha família, na verdade, é uma família também pioneira na cidade, né? Meu pai, na verdade, chegou na cidade em 1951, com 1 ano de idade, então ali eles se formaram, criaram família, tá? E ali nós vivemos. Eu e toda a minha família, meus irmãos, meus pais, residem na cidade até hoje. Inclusive, eles são, né, funcionários públicos, né, servidores públicos, né? Trabalharam sempre no plano piloto. Tiveram inúmeras oportunidades de se mudarem, tanto para Brasília quanto para todos os outros bairros, como Lago Sul, Parkway, porém nunca quiseram deixar a cidade, né? Por ser essa cidade aqui tão querida, interiorana, pacata, tranquila, tendo vários amigos, né, colegas, decidiram nos criar aqui na cidade, tá? E também eu e meus irmãos fizemos do mesmo jeito. Sempre nós fizemos faculdade fora de Braslândia, que ao tempo Braslândia não tinha faculdade de Direito, né? Então nós cursamos faculdade em Brasília, Itaguatinga, e íamos e voltávamos todos os dias, tá? E eu posso falar de mim, né? Sempre fiz estágio, né, na faculdade, e aí eu sempre também saía cedo de Braslândia. Na época a gente não tinha lei do estágio, então a gente era como se fosse realmente um funcionário, mas saía cedo de Braslândia e voltava à noite, né? Fazia meu estágio durante o dia, para a faculdade à noite, e retornava à cidade, tá? Para dormir, mas sempre estando ali, vivendo e amando essa cidade. Olha, eu já admirava, tá? Assim, tinha uma admiração pelo curso de Direito, né? Eu tinha admiração pela advocacia, mas aconteceu naturalmente, eu não posso mentir. Primeiramente, meu irmão começou a cursar, tá, a faculdade de Direito, curso de Direito, e aí eu engatei atrás, comecei a cursar também, e aí foi natural, como eu te falei, como eu já disse, já comecei a estagiar no primeiro semestre, tá, em escritório de advocacia, e dali eu já criei realmente aquele amor, sendo o amor pelo direito, né, que é um pouco clichê, mas realmente foi. Eu comecei a fazer estágios, né, e ver aquela prática realmente da advocacia em si. Tá, que a época, né, não eram esses processos hoje que são eletrônicos, mas eram os processos físicos, né? Então era aquilo mesmo que a gente chama de barriga no balcão, né? A gente ia ali, estava sempre fazendo carga de processo, mesmo como estagiário, despachando processos, né? E aí, a partir desse momento que a gente vai, prova da advocacia, a gente não deixa mais, né? Por mais que seja difícil, por mais que a advocacia seja muito difícil, a gente colhe os louros matando um leão por dia, tá? Porque assim é muito difícil, mas a gente não desiste, porque é apaixonante. Não, a vida do advogado antes do virtual, né, ainda mais para nós, para mim, que passei essa época também, muito dessa época sendo estagiário, não era muito fácil, a gente fazia muita carga de processo físico, a gente tinha aquele carrinho, né, que a gente usava ele abarrotado ali, às vezes até 2 carrinhos, processos gigantescos ali de até
10, 15 volumes, entendeu? Olha, eu me recordo de um Tribunal de Justiça do DF, a gente, como era muito movimentado, eu não gostava tanto de usar os carrinhos, sabe? Porque eu tinha que pegar sempre o elevador. Então eu deixava de usar os carrinhos, levava realmente os processos no braço para usar as escadas, para ser um pouco mais rápido, tá? Porque como eram muitos processos, a demanda era muito grande, mas era sempre daquele jeito, sim, de processo, 5, 10 processos no colo, descia, botava no carro, subia de novo, fazia mais carga. A gente dividia muitas vezes as cargas nas varas por andar. Fala assim, ó, vou pegar 2 andares, vou fazer essas 10 cargas, vou descer, vou voltar a fazer mais cargas, aí voltava para o escritório, deixava o processo, analisava, e começava a fazer as análises, e assim era. Mas graças a Deus, né, com essa implantação, há males que vem para o bem, né, e eu vejo como essa implantação do PJE hoje, assim, muito bom, tá? Uma mão na roda mesmo, como se diz no jargão popular, porque assim, hoje nós podemos, os advogados, estarmos no nosso escritório, né, tá despachando, tá analisando o processo, fazendo download dos processos, então eu aprovo, né, não como total, com partes eu aprovo. Na verdade, os processos todos ficaram todos eletrônicos, né, todas as peças, tá tudo. Só que hoje em dia existem alguns tipos de audiências que ainda precisam ser instruídas presencialmente, entendeu? E aí a gente tem um pouco desse, por isso a gente diz que ainda é híbrido, tá? Porque tem muita gente que acha, por exemplo, instrução trabalhista. Fica muito difícil fazer uma instrução trabalhista, às vezes, por videoconferência. E eu realmente não gosto, entendeu? Eu prefiro instruir presencialmente, mas os processos, por exemplo, criminais, eles ainda continuam, a maioria, em sua quase toda a totalidade, são presenciais também, até pela instrução, né, pelo depoimento ali dos depoimentos, mas vamos ver como é que vai acontecer, se Deus quiser, a gente volta pelo menos às audiências, né? O primeiro contato mesmo que eu tive com a OAB foi na entrega da carteira, tá? Porque na época de estágio, a gente está ali estagiando, estudando, a gente acaba não tendo tanto tempo, tá? Para estar participando ou de comissões ou do que a OAB oferece, tá? Mesmo para os estudantes. Logo, eu tive esse primeiro contato, né? E daí eu comecei a ter mais interesse, participei de muitos cursos na ESA, tá? Cursos de especializações que são excelentes, por assim dizer, tá? Participei bastante, me ajudaram muito, tá? Na minha formação profissional, tá? E posteriormente com ingresso em comissões, né? E aí na comissão de falência e recuperação judicial, qual participei como primeiramente secretário-geral adjunto, posteriormente como vice-presidente e após como presidente dessa comissão. Olha, minha trajetória dentro da OAB, ela começou desde, acho que, eu leio assim, eu penso que foi desde o início mesmo, quando eu peguei a minha carteira, tá? Como eu disse, comecei a participar dos cursos, mas eu sempre me interessei, tá? E logo, vendo as necessidades dos advogados da nossa subseção, tá? Por não concordar com alguns aspectos de gestões passadas, levantou-se essa vontade, tá, de representar a subseção perante a seccional, perante a OAB-DF, para que os advogados como um todo, mas especialmente o jovem advogado, a advogada mulher, fossem realmente assistidos, fossem realmente representados na OAB-DF, tá? E esse sempre foi o nosso projeto, o nosso propósito, tá bom? De ajuda ao advogado, de ajuda ao jovem advogado, advogada mulher e, consequentemente, aos assistidos de todos os advogados da subseção, que não fiquem desamparados, tá? Para que a OAB, sendo o órgão tão respeitado e importante que seja um órgão de apoio também à sociedade, tá? Da cidade, dessa subseção. Esse despertar ele se deu
com aquela vontade, com aquela necessidade que o advogado fosse representado e também participasse, tá? Que a OAB Subseção Braslândia fosse uma OAB participativa e inclusiva, tá? Então eu pensava assim, nós pensávamos da diretoria, nós temos que ter uma OAB participativa e inclusiva para todos os advogados, não para um grupo seleto que envolve a diretoria e mais alguns pares. Não, para todos mesmo, para que todos os advogados participassem, estivessem sendo atendidos pela OAB, sendo inclusos em todos os atos ali feitos. E dessa feita a gente foi despertado em nós que nós tivéssemos uma sede, tá? Que eu acho muito importante, porque nessa sede em que nós inauguramos, agora nesse nosso triênio, na nossa gestão, os advogados jovens, os advogados que não têm e também os que têm, possuem um escritório, podem ali utilizá-la, tá? Para atendimento, para que possam ali redigir suas petições, né, seus recursos, estudar, tá? Um espaço excelente que a gente tem. Tá? Ali também nós pensamos desde o início de um lugar de encontros da advocacia e ali nós temos um auditório em que serão ministrados cursos, palestras, que ali está para o advogado realmente utilizar. E é isso que eu sempre digo para os meus pares, para os meus colegas de subseção, que assim os chamo, que utilizem a nossa subseção, utilizem, venham todo dia, passem o dia, passem amanhã, porque ela é para ser utilizada e não pode cair em desuso, tá? Então a subseção Braslândia, a gestão da OAB Braslândia, triênio 2022-2024 é para os advogados. O conselho seria que não é fácil, tá? Mas vale a pena, com muito estudo, muita luta, sendo bastante aguerrido, vai dar certo, os honorários virão, a estabilidade virá, tá? Também não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Mas também a advocacia não é para quem quer estar estável. Nós podemos atingir o que quisermos, tá? Mas com muita luta, muito estudo e muita garra. A advocacia realmente é um sonho, tá? É um sonho, mas um sonho que deve ser renovado a cada dia. Então temos que ir à luta, tá? Temos que acordar todos os dias, matar nossos leões, superar nossos limites. E assim, eu carrego comigo aquela frase célebre que diz que a advocacia não é profissão para covardes. Não podemos nos acovardar em todos os aspectos da advocacia, tá ok? Temos que ir à luta, representar bem a nossa profissão e lutar pelos nossos interesses, pelos nossos propósitos. Realmente eu digo assim, pela nossa vida, porque nós que somos advogados vivemos a advocacia.